Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo esse vídeo. Mas, muito prazer, meu nome é Liel. Hoje a gente vai falar sobre política internacional, um pouco sobre a política externa brasileira, tá bom? Hoje eu vou meio que é um dia diferente, porque eu vou mostrar como normalmente eu estudo. Por exemplo, eu tenho bem dividido o que que eu tenho que fazer no dia. Tenho que ver revisão, tem em torno de 10 minutinhos eu tenho que bater a revisão. Depois que eu terminar a revisão, eu faço uma mini discursiva de cada um dos tópicos. Por exemplo, eu faço um parágrafo sobre fases e paradigmas da PEP brasileira. Tento fazer um parágrafo ou dois, dependendo da quantidade de tópicos dentro daquele parágrafo, mini parágrafo. Então, basicamente, eu faço isso. Estudo e faço uma mini discursiva, que é uma forma de eu estudar para a primeira fase, que é uma revisão, e eu estudar para a terceira fase, que é a fase escrita, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos dar início, tá bom? Dentro do tópico fases e paradigmas da PEB, a gente tem que ter a noção de alguns autores, de algumas premissas básicas. Por exemplo, Amado Servo. Amado Servo, ele meio que divide a PEB brasileira em algumas fases, tá? Ele fala que até 1930, ou seja, até antes de Vargas, a gente tinha uma política externa liberal conservadora. Já a partir de 30 até 89, a gente tem uma política externa desenvolvimentista, tá bom? De 1990 até 2002, a gente tem uma política externa nacional ou neoliberal. E a partir de 2003, a gente tem uma política externa logística. Tá? Essa política externa logística, ela foi iniciada por FHC, Fernando Henrique Cardoso, mas ela não passou de um ensaio, tudo bem? Já para o Gerson Moura, um outro estudioso da política externa brasileira, ele meio que nomeia um período da política externa, um período de 1935 a 1942. Ele fala que esse período a gente pode chamar de uma autonomia na dependência. Tá? Você tem que entender um pouco de história para saber o que estava acontecendo nessa época, que era a Segunda Guerra Mundial. Mas a partir disso, Gerson Fonseca Júnior, ele fala o seguinte: a expressão diplomática da diferença é a autonomia. São palavras importantes que a gente tem que colocar na nossa terceira fase, tá? São palavras que com certeza são quesitos do nosso elaborador. E essa busca de autonomia, ela vem a partir de brechas, tanto brechas que os Estados Unidos está dando para a nossa política externa, quanto brechas que a Alemanha está dando para a nossa política externa, tá bom? E é nesse período que, não sei se você já chegou em história mundial e história do Brasil, mas há uma equidistância pragmática no Brasil em relação a duas potências conflitantes, tá? Tanto a Alemanha quanto Estados Unidos. Lessa ainda apresenta uma vertente europeia, que é alternativa aos Estados Unidos, só que isso não é tão importante, não. O mais importante é você guardar. Gerson Fonseca Júnior fala o quê? A expressão diplomática da diferença é autonomia. Uma frase de Gerson Moura, autonomia na dependência, período de 1935 a 1942, uma busca por autonomia a partir de brechas e a equidistância pragmática. Você tem que decorar esses pontos, tá bom? Desculpa. Então vamos lá. Gerson Fonseca Júnior ainda aponta o que a gente vai chamar de autonomia pela distância. O que é essa autonomia pela distância? Países que não têm uma posição hegemônica, a construção da identidade internacional desse país é necessariamente fundamentada no que o sistema oferece em termos de constrangimentos ideológicos. Tá? Essa é uma frase muito icônica dele. Se você conseguir decorá-la, melhor ainda. Tá? Isso tudo dentro do período da Guerra Fria, tá? Não se pode esquecer disso, que havia uma certa distância do conflito entre os países do leste e os países do oeste, tá bom? E o terceiro mundismo, ele surge justamente como uma das possibilidades a essa autonomia pela distância, tá? Onde havia uma necessidade de diversificar as parcerias, tá bom? E dentro dessa multilateralidade, desse mundialização,
havia uma certa atitude crítica em relação às superpotências, tá? Rússia e Estados Unidos. Gelson Fonseca Júnior, lá na década de 90, ele ainda aponta uma certa autonomia pela participação, onde a política externa brasileira ela precisava repensar os seus pilares. E por que isso? Porque tinha acabado a Guerra Fria, havia a mudança da conjectura externa, tá? O termo globalização estava em voga, assim como um momento dessa década de 90 era um momento de criação de regras, criação de novas instituições, e no Brasil, praticamente, havia a redemocratização, tá? Depois da ditadura militar, na década de 90 já tinha a redemocratização brasileira e meio que renovar as credenciais. O Brasil precisava renovar essas credenciais no âmbito internacional, tá? E para isso, no que se refere à economia, havia um esgotamento daquele modelo de substituição de importações, onde o Brasil começava a ser mais protetor na sua indústria nacional e começou-se a partir disso no nosso internamente no nosso país com o Collor, tá? Mas isso é tema mais para a economia. Mas começou-se a mudar esse modelo de substituição de importações, tá? Começou um modelo mais neoliberal. Então, nessa autonomia pela participação, o Brasil precisava reavaliar as suas diretrizes da sua política externa, assim como renovar as credenciais e aderir aos novos regimes internacionais, tá? Já na década do Lula, de 2003 a 2010, segundo Túlio Vigevani, havia uma autonomia pela diversificação, tá? Onde havia um certo momento de definição na ordem internacional, nem era unipolar, nem era multipolar, definida, havia uma certa unimultipolaridade, ou seja, várias polaridades. Começou-se a surgir a partir do governo Lula também, no cenário internacional, várias alianças Sul-Sul, do Code-Sul aqui, um reforço à própria integração regional, sem abandono dos terceiros tradicionais, dos parceiros tradicionais, como Estados Unidos e China. Havia uma contribuição para o próprio equilíbrio internacional, ou seja, essa multipolaridade, ela era benigna, tá bom? Celso Amorim, ele fala que o multilateralismo é o sustentáculo político-jurídico da multipolaridade. São termos bem diplomáticos, né? E, para isso, necessitaria de um adensamento das próprias relações diplomáticas. Tá bom? Não sei se você está percebendo, mas todas essas fases, paradigmas, já dá para fazer uma redação inteira de 90 linhas, tá? Se eu fosse mesmo considerar cada parágrafo como um tópico. Mas quando eu for fazer minha discursiva, eu vou tentar falar um parágrafo sobre Amado Servo, um parágrafo sobre Gerson Moura, um parágrafo sobre Gerson Fonseca. Cada tópico desse daqui, eu vou tentar fazer um parágrafo, tá? Léo, como é que tu faz esses parágrafos no teu estudo? Basicamente, eu tô aqui, separa minha página em duas, minha tela aqui, o Windows pro lado, se você não sabe fazer isso, mas separa em duas. E eu tento reescrever esse formato de tópicos em um formato corrido, de discursiva mesmo. Às vezes eu repito palavras, às vezes eu troco, coloco conectivos. Léo, mas tu não repete o que está escrito, tu tá olhando, vai lembrar? Sim, a intenção não é lembrar, gente, a intenção é escrever, tá bom? Então aqui dá quantos parágrafos? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 5 parágrafos, ou seja, uma redação quase completa, né? Não sei nem se eu vou conseguir fazer todas hoje, pelo tempo que a gente tem, tá corrido. Não sei se a gente termina. Faltam muitos tópicos ainda. Vamos falar rapidamente sobre os princípios da PEB, tá? Nessa SEASA, um dos princípios da PEB é justamente definir a identidade. Tá? Essa definição da identidade é definir o papel ocupado no sistema internacional, o papel que o Brasil ocupa no sistema internacional. Tá? Azeredo da Silveira, ele fala que a maior tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Essa palavra é show para você utilizar em redações de português até, tá? Porque os temas de português
eles meio que circunscrevem o tema política externa. Então, se você encontrar uma brecha para colocar uma frase do nosso ex-chanceler da Silveira, seria espetacular, assim. E dentro dos princípios da PEB, há princípios bem definidos, principalmente a continuidade da política externa. A política externa é uma política de Estado, tá? É o Estado que está utilizando-se da política externa. Não é um governo específico, não é o governo do Bolsonaro, não é o governo do PT, não é o governo do Lula. É o governo, é a política do Estado, tá bom? E há uma certa busca de independência na inserção internacional. Ou seja, essa busca de autonomia, ela é constante desde a década de 30, com Vargas, tá bom? Não se pode esquecer também do próprio princípio da autodeterminação. Está previsto no artigo 4 da Constituição Brasileira, dentre os princípios que regem as relações internacionais, tá? A autodeterminação, a não intervenção, a solidariedade, a integração regional, o juridicismo, ou seja, tentar colocar o respeito ao direito internacional sempre nas normas, sempre nos costumes. Então, isso são princípios da política externa brasileira, tá bom? Eu não vou terminar esse tópico, tá? Eu vou parar bem aqui e começar a fazer os parágrafos para a gente não perder tanto tempo. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho uma parte aqui só sobre isso. Vou abrir aqui. Terceira fase. Mini discursivas. Eu já comecei com algumas matérias. Hoje eu vou colocar também política internacional. Política internacional. Venho aqui e abro um documento. A gente vai brincar aqui com os tópicos que a gente estudou. Mini, PI, princípios da PEB. Princípios/fases da PEB. O que eu faço? Eu boto assim para o lado. Eu acho que você não... Agora, acho que você não está vendo. Eu vou parar meu compartilhamento e tentar compartilhar de novo. Eu vou tentar compartilhar de novo. Não sei se vai... Acho que não vai aparecer para você. Então, eu vou só compartilhar a parte que eu estou escrevendo, tá? Pronto, essa é a parte que eu estou escrevendo. Acho que você está vendo só ela, né? Se Deus quiser, sim. Vamos lá, criar uma tabela. Criamos uma tabela. Vamos colocar algumas perguntas e a partir dessas perguntas a gente começa a escrever a nossa mini discursiva, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta é aponte as fases e paradigmas da PEB brasileira, da política externa brasileira, segundo Amado Servo. Pronto. Aí eu começo a escrever. Eu estou lendo aqui do lado, tá? Os tópicos, tá? Não sei se você está vendo, mas eu estou com a minha tela dividida. Aqui eu coloco as discursivas. Do outro lado eu coloco os tópicos que eu estou estudando, né? Então vamos lá. De acordo com o professor Amado Servo, a PEB, a política externa brasileira, apresenta-se em fases bem definidas e distintas, a considerar sempre o cenário, o cenário internacional conjugado ao, 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 ao meio interno, ao cenário interno. Nesse sentido, para Servo, até 1930, a PEP era liberal, conservadora,
Já de 1930 até 1989, notava-se notava-se uma política desenvolvimentista da política externa do país, política externa brasileira, contrastando com o período subsequente de 1990 a 2002, em que a PEB, notadamente, se apresentou como neoliberal. Por fim, Servo aponta um ensaio de uma política externa logística a partir do presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, tal período não passou de um ensaio. Pronto, basicamente essa forma que eu estou tentando estudar, estou tentando revisar, estou tentando fazer mídias discursivas, eu não vou continuar porque eu vou ser um pouco mais rápido agora, mas espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Um grande abraço.